tá? Que existe em todo veículo pesado, correto? E assim também como em veículo em transporte de passageiros, que ele é obrigatório por lei, correto? E este tacógrafo, ele deve ter informações corretas sobre o veículo e também sobre o motorista. Vamos entender aqui no caso desse que é digital, o que ele tem de informação: velocidade, data, hora, quilometragem atual e a informação do motorista. Porque eu tenho 5 pontos de interrogação aqui. Eu preciso identificar qual o motorista que vai dirigir esse veículo agora. Então eu vou citar um exemplo para vocês aqui de um veículo que já tem a CNH do motorista cadastrada no veículo. Então, ao chegar no veículo, eu preciso identificar-me como motorista que vai dirigir esse veículo. Então, primeiro ponto, setinha para baixo uma vez, iniciar viagem, selecionar motorista. Quem vai ser o motorista? O motorista é o João, cuja matrícula dele é 9099, ou seja, esta é a matrícula do motorista João, ele que vai dirigir. Então eu pressiono OK, confirmo o número da CNH do João, se estiver correta conforme o número de registro da CNH, OK, o João está identificado como o motorista deste veículo, tá? Pronto, este é um ponto. Agora, existe outro ponto aqui, que é o seguinte: quando eu vou acessar um veículo para dirigir, seja o que eu trabalho, ou o veículo que não tem CNH minha cadastrada, eu preciso me atentar quanto a isso. Então, o que eu preciso fazer? Se a minha CNH não é cadastrada nesse veículo e eu vou dirigir esse veículo agora, eu preciso fazer o quê? Setinha para baixo. Eu vou desvincular o motorista desse tacógrafo, que ele era para ter feito isso. Então, como que eu vou desvincular ele? Eu não preciso apagar o registro dele do tacógrafo, porque aqui eu posso ter 50 motoristas cadastrados. Então, eu vou na setinha para baixo, menu do motorista, finalizar viagem, desconectar motorista. Pronto. Eu confirmo que sim, eu desconectei o motorista desse veículo. Volta os pontinhos de interrogação. Mas e agora? Como que eu vou cadastrar então essa CNH? Vamos lá, setinha para baixo, 2 vezes, menu do motorista, cadastrar código do motorista. OK. Eu vou dar um número de matrícula para esse motorista, tá? Eu vou colocar o número voltar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, vou colocar o número 30. OK? Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso informar o número de registro da CNH deste motorista. Qual que é o número de registro da CNH dele? Também vamos criar um número aqui, tá? O motorista, o número da CNH dele é 0, 0, vamos colocar aqui 3, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 0 e 2, novamente. E 0. Beleza. Esse aqui é o número de registro da CNH deste motorista. E esses asteriscos aqui, Leandro, o que eu faço? Eu preciso escrever meu nome aqui na frente? Não, não preciso. Basta eu pressionar OK, 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 até apagar todos os asteriscos. Aí ele vai me dar a opção para confirmar. Eu vou confirmar o número da minha CNH, né? Número de registro. 0035 00 12 200. Tá correto? Aí sim, eu pressiono sim em confirmar. Eu estou cadastrado no veículo. Cadastrado é diferente de identificado. Percebe que ainda continua as interrogações aqui dizendo quem vai dirigir esse veículo agora. Aí sim, eu vou identificar o motorista. Vamos lá. Setinha para baixo, iniciar viagem, selecionar motorista. OK. Olha lá o número da matrícula que eu criei para esse motorista, 00030. OK. E confirmo o número da CNH. Se tiver certo, OK. Agora sim, eu estou identificado como motorista desse veículo, tá? Agora eu preciso ter uma atenção na seguinte situação. Eu cadastrei aqui esse motorista aqui, vamos dar o nome de Pedro para ele, tá? Pedro trabalhou com esse caminhão, aí o João veio e assumiu esse veículo. Só que ele não cadastrou a CNH dele, ou se ele já era cadastrado, ele não identificou dessa forma aqui, ó, iniciar a viagem, selecionar motorista, a matrícula dele que era 34842, esse motorista de número 3. Ele não fez isso, tá? O que acontece? Se o João for parado numa blitz, o que vai acontecer? Na hora de imprimir a fita, vai aparecer o número de registro de CNH do outro motorista. E o João vai ser punido pela entidade fiscal, tá? Então, muita atenção sobre isso. Antes de iniciar o trajeto com o seu veículo, ao retornar de férias, de folga, observe se outro motorista não dirigiu esse veículo, tá? Se outro motorista dirigiu esse veículo, certamente a CNH dele vai estar identificada aí. Então, você precisa identificar como se fosse o disco analógico, certo? Beleza. Foi parado numa blitz. O policial lá, o fiscal vai falar: motorista, imprime para mim a fita, por gentileza, para mim ver as suas informações das últimas 24 horas. Setinha para baixo, tá? 1, 2, 3, 4 vezes. Opa, não foi. 4 vezes. 4 vezes vai aparecer a opção menu de impressão. Basta eu clicar em OK,
Impressão da fita das últimas 24 horas? Ok, novamente. Ele começa a imprimir a fita, tá certo? Então, ao imprimir a fita, o policial vai conferir as minhas informações, tá? De como foi a minha viagem, tá bom? Quanto tempo eu dirigi, se eu fiz a pausa de 11 horas nas últimas 24 horas, se eu fiz a pausa de 30 minutos a cada 5 horas e meia, estou falando da lei do motorista, lei 13.103. Mas também ele vai conferir se as informações contidas neste VDO, neste tacógrafo, são as informações da minha CNH. Qualquer informação que tiver errada, seja se tiver um número da CNH errado,